Investidores, vamos nesse vídeo fazer aqui uma análise do cenário macroeconômico atual, já que existe vida fora do mercado de criptomoedas. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o S&P, vamos olhar aqui alguns indicadores aí que nos dão pistas em relação a uma possível recessão que pode acontecer aí nesses próximos tempos e que, caso ocorra, deve afetar, né, todas as classes de ativos de investimento, positiva ou negativamente, né? E como vocês podem ver, eu tô aqui em um cenário diferente, tô viajando, tô passeando, então tô aqui trazendo esse vídeo para vocês de um lugar diferente, então não reparem aí nessa diferença. O fato é que mesmo viajando, mesmo passeando, preciso aqui colocar em prática a minha necessidade de falar sobre os mercados, e o melhor lugar para fazer isso é aqui no canal compartilhando com vocês. Então vamos aqui começar a desenvolver a nossa análise. Quero deixar o convite para você que é novo se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, tá? Eu fiz uma pesquisa recente aqui no canal onde eu perguntei o que você acredita que será o maior desafio para os criptoativos no próximo ano. E aí a gente teve um resultado que eu considerei bem interessante, né? Recessão econômica. Obteve aqui um resultado de 50% entre os 264 votos que a pesquisa recebeu. Então, a gente vê que, de fato, esse lance da recessão econômica, ela tá chamando a atenção e preocupando aí grande parte dos investidores atualmente, não só do mercado de criptomoedas, né? E a gente sabe que isso, de fato, se justifica, né, investidores? Eu sempre mostro para vocês esse indicador que traz aqui a correlação do Bitcoin com o S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana. Quando a gente tem esse índice de correlação aqui nesses níveis mais altos, tá vendo? Nesses pontos mais altos, significa que o Bitcoin está acompanhando os movimentos do mercado tradicional, né? E de 2020 para cá, especialmente, desde o último ciclo de alta, a gente tem visto, de fato, uma correlação muito forte, né, das criptomoedas com o mercado tradicional, correlação que eu acredito que vai ser permanente a partir de então. Em alguns momentos mais forte, né, com picos de correlação, em alguns momentos uma correlação um pouco mais fraca, mas o fato é que com a adoção institucional a tendência é que essa correlação ela seja permanente e quem sabe até cada vez mais forte, né? Então temos realmente que ficar ligados no que acontece aí no mundo fora das criptomoedas, né? E esse é um objetivo aqui do canal também, ficar de olho em tudo. E essas preocupações com recessão se justificam muito, né? A gente já viu que, ó, zona do euro entra em recessão no primeiro trimestre de 2023. Contração econômica foi causada pela alta da inflação, que desencorajou gastos de consumidores, muito também em função aí da elevação de juros, né, que continua também lá na zona do euro. A gente também tem um cenário de desaceleração do crescimento da China, né, que faz com que muitos percam a fé. Então, a gente vê que os principais blocos econômicos já apresentam sinais de desaceleração, né, zona do euro, China, que é muito importante também para um cenário de economia global nos dias atuais, e também mercado americano, né, Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, e uma recessão por lá costuma trazer graves consequências para todos os mercados ao redor do mundo. E aí a gente tem, com risco de recessão, essa é uma matéria do Valor Invest, com risco de recessão, 93% das empresas dos Estados Unidos se preparam para uma fase difícil, né? Então, só se fala de recessão com a alta de juros que vem ocorrendo aí pelo mundo atualmente, e eu considero que esse é um risco real, né, investidores? Eu vou compartilhar com vocês agora dois indicadores lá da economia americana que são muito eficientes para trazer para a gente uma perspectiva aí de risco de inflação, tá? O primeiro deles é a inversão da curva de juros, tá? Isso aqui é basicamente um indicador que traz pra gente a relação entre a taxa de juros de 10 anos com a taxa de juros de 2 anos lá dos Estados Unidos, e o resultado dessa equação é essa linha azul aqui. A gente tem um histórico desde lá de, vamos ver, 1976, e a gente pode ver que esse é um indicativo muito eficiente para ler aí, antecipar recessões, né? Basicamente, todas as vezes em que essa linha azul cruzou para baixo aqui, esse range que demarca o ponto zero, que é essa linha preta, a gente teve recessões acontecendo posteriormente, tá vendo? E mais uma vez a gente teve esse cruzamento acontecendo aqui, né, essa inversão acontecendo ela aconteceu em basicamente março de 2022, certo? Março de 2022. Então a gente ainda está dentro daquele prazo de carência, vamos assim dizer, para a gente ver de fato uma recessão aí entrando em cena, e o cenário ainda é incerto, não temos certeza de nada, se vai de fato ocorrer ou não uma recessão, mas o fato é que esse indicador aqui sempre antecipou com bastante precisão, né, essas recessões que aconteceram na economia americana. O mesmo para este outro indicador, que eu considero ainda mais completo, que é o LEI, o Leading Economic Indicator.
E nós temos também nesse indicador um aproveitamento muito bom em antecipar essas recessões. A gente tem um histórico aqui desde 2000, a gente teve um cruzamento que aconteceu, tá vendo, ó, da linha azul aqui, do resultado do Lay Indicator, cruzando para baixo essa linha preta que é o ponto zero, isso antecipando a recessão de 2000, depois a gente teve também um sinal antecipando a recessão de 2008, a gente teve um sinal antecipando até mesmo aquela recessão rápida que a gente teve em 2020 com a pandemia, e mais uma vez a gente teve aqui um sinal, né, já em 2022, nos sugerindo que a gente pode ter uma recessão pela frente. Esse indicador, ele contempla aqui vários dados econômicos da economia americana, por isso eu considero até um indicador mais completo. A gente tem, enfim, não vou entrar no detalhe aqui, mas são dados econômicos de vários setores diferentes da economia americana, por isso eu considero muito o LEI, o Leading Economic Indicator, e acredito de verdade que essa preocupação com a recessão se justifica, investidores. E aí, já entrando aqui no cenário mais de curto prazo, falando, eu compartilhei esse story lá no meu Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, investidores. Eu tô com pouca gente acompanhando os conteúdos lá, 400 pessoas só, pô, eu compartilho tanto conteúdo legal e que vai ter valor para vocês também, conteúdos diferentes desses que eu compartilho aqui no YouTube, mas que vão ter muito valor também. E aí eu mostrei isso aqui, ó, a bolsa dos Estados Unidos não gosta de setembro, performance do S&P por mês desde 1960, e a gente tem setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente vê que setembro realmente é um mês péssimo, historicamente, para a bolsa americana. E aí a gente aterriza aqui na nossa análise técnica, a gente tem um cenário em que o S&P já está apresentando sinais claros de dificuldade de romper a barreira lá dos 4.500 pontos e se consolidar acima desse nível, né? Ele já está querendo aqui deixar uma formação de, quem sabe, um ombro, cabeça e ombro complexo, né? E se a gente tiver o rompimento dessa linha aqui, ou dessa linha tracejadinha aqui, a gente já pode projetar aqui um S&P, ó, no mínimo atingindo aqui a casa, vamos ver, ó, dos 4.100 pontos, algo que pode trazer aqui uma correção de curto prazo, tá? Correção aí para coisa de um mês e meio, de 7%, isso para a Bolsa Americana é bastante coisa. Então a gente fica atento aí em relação tanto ao desenvolvimento, né, dessas leituras de recessão ou não, quanto também os movimentos de curto prazo aqui. E se a gente tiver, de fato, uma correção de curto prazo no S&P, não tenha dúvidas que Bolsa Brasileira vai ser afetada, criptomoedas serão afetadas, e por isso é importante a gente ficar sempre ligado nesse que é o principal indicador do apetite ao risco do investidor americano. E uma outra leitura também ligada à recessão que a gente faz e que é bem importante, eu já mostrei para vocês aqui, que o S&P não forma fundo, ele não forma fundo no gráfico antes da recessão, ele forma fundos depois que as recessões começam. Então a gente tem esse fundo aqui que foi formado em outubro de 2022, outubro do ano passado, praticamente já vamos para um ano da formação desse fundo, certo? Temos aqui uma linha de tendência de alta de longo prazo, que vem desde lá, a formação dela começou lá em 2010, né? E, de repente, um rompimento dessa linha aqui pode ser algo que pode levar os mercados aí a uma correção um pouco mais acentuada, quem sabe até testar esse fundo que foi deixado em outubro do ano passado. E se, de fato, a economia americana entrar em recessão, provavelmente esse fundo vai ser rompido, porque, como a gente pode olhar aqui, ó, esses retângulos cinzas são os períodos de recessão da economia americana, e a gente pode ver que, ó, a gente teve uma formação de fundo que foi deixada aqui em meados de março de 2021, mas o fundo real do mercado foi formado depois da recessão. A recessão começou e o fundo foi ser formado só lá em setembro de 2002, inclusive nesse caso. Mas ó, a gente tem um outro caso aqui. Esse aqui é aquela situação de lá de 1990, muita gente compara 90 com o período atual que a gente está vivendo, mas o fato é que a gente teve um fundo que foi formado no ano de 1990, em janeiro, mas o fundo verdadeiro daquela recessão que foi leve foi formado só lá em outubro daquele mesmo ano, ou seja, o fundo foi renovado, né? A mesma leitura a gente tem aqui, ó, para esse período de recessão de 1980, a gente teve aqui um fundo que foi formado em setembro de 81, mas o fundo verdadeiro foi ser formado só lá em agosto de 82, ou seja, somente quando a gente já teve a recessão sendo iniciada, né, o período de contração da economia sendo registrado através de dados, a gente vê historicamente o S&P indo lá e formando o fundo verdadeiro, né, no gráfico. Então, existe uma preocupação muito grande aqui em relação a esse índice americano, e uma correção forte nesse mercado deve levar aí mercados para o buraco também. Isso porque quando os investidores americanos começam a receber chamada de margem lá, que eles precisam cobrir margem
dos ativos americanos para não serem liquidados, eles começam a vender bolsa europeia, bolsa asiática, começam a vender bolsa brasileira. E a primeira classe de ativos que eles começam a vender é a mais arriscada, que é criptomoedas. Então, por isso a gente tem que ficar ligado no que acontece com o índice S&P, com a economia americana, porque se de fato uma recessão entrar em cena, eu acho que essa situação aqui pode piorar muito, e isso deve trazer consequências para todos os mercados, por isso que eu vou continuar trazendo de vez em quando umas análises do S&P aqui no canal, certo? Para esse vídeo era isso, eu vou convidar você que é novo novamente a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do conteúdo. Deixe um like para fortalecer o canal e continuar ajudando a gente a crescer, certo? E nos vemos aí em uma próxima análise. Não deixem de conhecer o relatório Smart. Um forte abraço e até a próxima.